E aí, meus queridos alunos, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Alfredo. Hoje nós vamos dar continuidade à solução de exercícios desse assunto fascinante e empolgante que é a análise combinatória e vamos começar por alguns exercícios do Enem. Portanto, não saia daí, hein? Eu vou apresentar para vocês o material do Enem que nós usamos lá no nosso curso. Aqui contém as provas de 2009 a 2019, com todas as questões separadas por assunto e classificadas segundo o seu índice de dificuldade, em fáceis, médias e difíceis. E nós mandamos imprimir com um espaço no verso, todo em branco, para que você possa resolver todas as questões no próprio material. Então vamos lá, a questão que vamos resolver agora é a questão 153 do caderno amarelo do ano de 2016, a primeira aplicação. A questão diz o seguinte: para cadastrar-se em um site, uma pessoa precisa escolher uma senha composta por 4 caracteres, sendo 2 algarismos e 2 letras, maiúsculas ou minúsculas. As letras e os algarismos podem estar em qualquer posição. Essa informação é importante. Essa pessoa sabe que o alfabeto é composto por 26 letras e que uma letra maiúscula difere da minúscula em uma senha. O número total de senhas possíveis para o cadastramento nesse site é dado por... Inicialmente gostaríamos de lembrar que gravamos aí alguns vídeos sobre a parte teórica de análise combinatória e fizemos também aí um vídeo de exercícios, esse é o segundo. E no último exercício que fizemos, nós fizemos um exercício tirado do nosso material, uma questão idêntica a essa aqui que caiu na UERJ. Bom, então vamos lá essa questão. Fala aqui de senhas formadas por 2 algarismos e 2 letras em qualquer ordem, né? 2 algarismos e 2 letras em qualquer ordem. A primeira coisa que a gente deve fazer é analisar a estrutura dessas senhas. Para isso, nós sempre utilizamos esse fluxograma, montamos um exemplo, trocamos a ordem e fazemos uma pergunta. Alterou? Então é o que nós vamos fazer agora. Se você fizer essa mudança aqui, ó, a estrutura da senha não vai mudar nada. Mas se você fizer uma mudança aqui, a estrutura da senha vai mudar. Se você fizer isso aqui, eu passo essa letra para cá e esse algarismo para lá, a estrutura dessa senha é diferente da estrutura dessa. Então nós mostramos aí nos vídeos anteriores que isso aqui é o que caracteriza uma permutação com repetição, chamamos de PR. Porque algumas mudanças produzem agrupamentos diferentes, outras não. Então, se você faz essa mudança, você produz um agrupamento diferente. Mas se você faz essa mudança ou essa, aí não produz agrupamento diferente. Então, sabemos que isso aqui é uma permutação com repetição de 4 elementos. Tem um que aparece 2 vezes e outro que aparece 2 vezes. O cálculo disso é você fazer fatorial desse dividido pelo fatorial daqueles lá. Então seria 4 fatorial sobre 2 fatorial, 2 fatorial. Isso aqui é o total de estruturas, não o total de senhas. O total de senhas nós vamos calcular agora. Sabemos que algarismos são 10 algarismos, mas você teria aqui 10 vezes 10, o que vai dar 10 ao quadrado, e letras são 26, mas as letras maiúsculas diferem das minúsculas. Então você vai ter 52 elementos diferentes. E aqui 52 vezes 52 dá 52 ao quadrado, vezes a quantidade de estruturas diferentes que você tem, que seria aquilo lá, 4 fatorial sobre 2 fatorial, 2 fatorial. Se você observar, a alternativa correta é a letra E. Espero que tenha entendido direitinho e vamos para mais exercícios. Temos aqui mais uma questão do Enem 2016, primeira aplicação, agora questão 157 do caderno amarelo.
Diz o seguinte: o tênis é um esporte em que a estratégia de jogo a ser adotada depende, entre outros fatores, de o adversário ser canhoto ou destro. Um clube tem um grupo de 10 tenistas, sendo que 4 são canhotos e 6 são destros. O técnico do clube deseja realizar uma partida de exibição entre 2 desses jogadores, porém não poderão ser ambos canhotos. Qual o número de possibilidades de escolha dos tenistas para a partida de exibição? Nós mostramos aí nos vídeos anteriores que tem 2 princípios de cálculo para alguns exercícios de análise combinatória, que é o princípio da inclusão, que você levanta os casos que atendem ao exercício, e o princípio da exclusão, que trabalha com o lixo. Do total, você tira o lixo. E é esse o princípio que nós vamos adotar nesse exercício aqui. É o princípio da exclusão. E esse princípio da exclusão, isso aqui é exclusão, não é exemplo, exclusão. Você vai pegar o total de possibilidades e vai tirar o lixo. Lixo é aquilo que não atende o exercício, é o que tem que ser descartado. Que no caso aqui é uma dupla, é um canhoto contra outro canhoto. Esse é o lixo, porque ele fala que você vai escolher 2 tenistas, mas não poderão ser ambos canhotos. Então o lixo aqui é muito simples, né? É só você pegar 2 canhotos. Isso aí é lixo. Por quê? Porque não atende ao exercício. Bom, esse total, há uma outra coisa importante que temos que analisar, é saber se é ordenado ou não. Então, se você vai ter um tenista A versus B, já montei um exemplo, agora eu vou trocar a ordem e ver se altera. Se você tiver a partida entre B vezes A, essa partida é a mesma dessa. Então eu montei um exemplo, troquei a ordem e fiz a pergunta. Alterou? A resposta é não. Então temos um problema não ordenado, que é de combinação, ok? Bom, então aqui o total seria você fazer combinação, você vai escolher 2 atletas dentre 10. E agora eu vou tirar o lixo. O que seria o lixo? É você escolher 2 atletas entre os canhotos, que são 4. Bom, a fórmula disso aqui é você fazer fatorial dos 2 e depois fatorial da diferença. Então seria 10 fatorial sobre 2 fatorial, depois fatorial da diferença, que seria 8 fatorial, menos, aqui a mesma coisa, 4 fatorial sobre 2 fatorial e depois fatorial da diferença, 2 fatorial. Analisando aí, a resposta correta está aqui na letra A. Bom, eu gostaria de te lembrar, em 2017 caíram 4 questões de análise combinatória, em 2018 caiu uma questão e em 2019 caíram 2 questões. Todas elas estão resolvidas aí no meu canal. Eu resolvi as provas de 2017, 2018 e 2019. Por enquanto, o nosso projeto é resolver todas. Então, acompanhe lá. Nós vamos resolver agora uma questão idêntica a uma questão que caiu no Enem 2017, aquela questão dos carrinhos. O exercício é o seguinte, ele pergunta quantas soluções tem essa equação x mais y mais z mais t igual a 10, primeiro no conjunto dos números naturais, então aqui inclui o zero, seria 0, 1, 2, 3, 4, etc. E depois no conjunto dos números naturais sem o zero. Nós vamos fazer as 2 soluções. Então nós vamos resolver primeiro no conjunto dos números naturais, ou seja, admite o zero como solução. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar aqui 10 pauzinhos, que é esse número aqui, essa quantidade de pauzinhos, né? Temos aqui 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E eu vou montar aqui um primeiro exemplo. Eu poderia colocar, por exemplo, o sinal mais, vamos até colocar numa cor diferente. Poderia colocar o sinal mais aqui, o outro aqui, são 3 sinais mais, e outro aqui. Neste caso, a solução seria x igual a 2, o y seria igual a 1, 2, 3, o z seria igual a 1, 2, 3, 4 e o t
igual a 1. Se você somar esses valores aqui, vai dar 10. 2 mais 3, 5, mais 4, 9, mais 1, 10. Eu vou montar um segundo exemplo. Então, vamos colocar aqui os 10 pauzinhos. Vamos lá, 10 pauzinhos ali. E agora eu vou colocar os sinais mais em outra posição. Eu vou colocar o sinal mais aqui, por exemplo, um aqui, outro aqui e outro aqui. Então, nesse caso, eu teria aqui x igual a 0, né? O primeiro valor x aqui é 0, então seria x igual a 0. Esse aqui seria o valor do y, o y aqui seria 1, 2, 3, 4, 5. O z seria igual a 1, 2 e o t seria igual a 1, 2, 3. Somando esses valores, você vai ter 0 mais 5, 5, 7, 3, 10. Vou montar um terceiro e último exemplo. Então, vamos colocar aqui os pauzinhos. São 10 pauzinhos. E agora nós vamos colocar ali os sinais mais. Então, eu vou fazer, por exemplo, eu vou colocar um sinal mais aqui e os outros dois sinais mais seriam aqui. Bom, então o meu x seria igual a 3, meu x aqui seria igual a 3, 1, 2, 3. O segundo valor é o do y, o y seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bom, o z, né, seria 0 e o t também seria 0. Se você somar isso aqui, 3 mais 7, 10 mais 0 mais 0. Bom, então agora vamos ver como que nós vamos fazer o cálculo, a quantidade de soluções. Na hora de fazer o cálculo, então, nós vamos considerar aqui os 10 pauzinhos e os 3 sinais mais, então seria um total aí de 13 elementos. Vamos desenhar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então é como se você tivesse aqui 13 posições e os sinais mais vão ocupar 3 dessas 13 posições. Vamos montar um exemplo. Vamos supor que eu colocasse um sinal mais aqui, outro aqui e o outro aqui. Nesse caso, os valores de x seriam... observe que o x é o que está à esquerda do primeiro sinal mais. Então, meu x seria 2. O y é o que está entre o primeiro e o segundo sinal. Então, o meu y aqui seria 0. O z é o que está entre o segundo e o terceiro sinal. Então, o z seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o meu z seria 6. E o t é o que está depois do terceiro sinal mais. Então, o meu t seria igual a 2. Se você somar ali, 2 mais 0, 2, mais 6, 8, mais 2, 10. Então, na realidade, você tem aqui 13 posições e você vai escolher 3 dessas 13 para colocar os sinais mais. Então, é você fazer uma combinação, vai escolher 3 dentre 13. Por que é uma combinação? Porque se você trocar os mais de lugar, de posição, não vai alterar nada. Você faz essa troca aqui, não muda nada. Pega esse mais, troca com aquele de lá, faz isso, também não vai mudar nada. Então, é não ordenado para os sinais mais. Então, de 13 posições, você vai escolher 3 para colocar os sinais mais. O resultado desse cálculo aqui é 286, que é a resposta do exercício. Vamos resolver agora a letra B, quer dizer, no conjunto do n estrela. Então, o 0 aqui não pode, ok? Vamos montar um exemplo. Então, eu coloquei aqui os 10 pauzinhos, né? Posso colocar um sinal mais aqui, outro aqui e outro aqui. Nesse caso, eu teria aqui x igual a 2, o y seria igual a 4, o z seria igual a 3 e o t seria igual a 1. Somando ali 6, 9, 10.
Bom, a diferença para o caso anterior é que agora esse sinal mais, ele não pode entrar aqui, nem lá no final. E nem pode ter um mais junto com o outro mais, porque senão ali a variável entre esses dois mais seria igual a zero. Então, como é que você faz o cálculo? Na realidade, é bem diferente do caso anterior da letra A. Aqui é como se você tivesse apenas 9 posições, que são essas aqui, ó. O mais pode entrar aqui, uma posição, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você só dispõe de 9 posições, né? Que seria esse número aqui menos um a menos. Mas não decora não, entenda por que é assim. Agora, dessas 9 posições, eu vou escolher 3 para colocar o sinalzinho mais. Então eu posso, por exemplo, vamos mudar o exemplo de cima. Eu posso, por exemplo, colocar um mais aqui, outro mais aqui e outro mais ali. Nesse caso, eu teria aqui o x igual a 1, o meu y seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, meu y seria 6, o z seria 2 e o t seria 1. Se você somar 1 mais 6, 7, 9, 10. Então, de 9 posições, você vai escolher 3 para colocar o sinalzinho mais. O que é isso? Combinação de 9, 3 a 3. Essa foi a questão do Enem 2017, que se você for lá no meu canal, ela está resolvida com detalhes lá na solução da prova do Enem 2017. Nós vamos ver agora 2 exercícios e eu gostaria de fazer um desafio a você. Antes que eu comente, você vai dar uma pausada no vídeo e vai tentar descobrir qual a diferença entre eles. O exercício número 12 diz o seguinte: de quantas formas 4 estudantes podem ser divididos e colocados em 2 salas, ficando 2 estudantes em cada sala? E o número 13, de quantas formas podemos repartir 4 pessoas em 2 grupos, ficando 2 pessoas em cada grupo? Então dá uma pausada no vídeo aí e tenta descobrir qual é a diferença entre eles. E aí, descobriu? O exercício número 12, você tem 4 pessoas, vai dividir em 2 grupos e cada grupo você vai colocar numa sala. E o exercício número 13, você só vai dividir as 4 pessoas em 2 grupos, não tem as salas. O que isso aí afeta, né? Qual a diferença de solução entre esses 2 exercícios? Nós vamos fazer uma primeira solução. Então, vamos considerar aqui as 4 pessoas, A, B, C, D, de cá uma dupla, de lá a outra dupla. Então, vamos escolher um dos 4 para fazer parte dessa primeira dupla aqui. Vamos supor que você escolheu a pessoa C. Então, a pessoa C eu não tenho ela mais. Agora aqui eu posso escolher ou a A, ou a B, ou a D. Então aqui eu tenho 3 alternativas. Vamos imaginar que você escolheu a pessoa A. Então a pessoa A você não tem mais. Agora, aqui só pode ser a outra dupla, seria as pessoas B e D. Então aqui você teria B e D. Então aqui seria uma alternativa. Pelo princípio multiplicativo da contagem, então você teria que fazer 3 vezes 1. 3 vezes 1. Acontece que quando tem a sala, então, se aqui você tem a sala 1 e de cá você tem a sala 2, você pode mandar essa dupla para a sala 2 e a de lá para a sala 1. Então, você pode fazer uma permutação das salas. Então, isso aqui eu teria que multiplicar por permutação de 2. Que é 2 fatorial. Então, o resultado aqui seria 6, que é a resposta. Nós vamos fazer uma segunda solução. Vamos montar aqui as possibilidades. Então, eu posso escolher, por exemplo, A e B na sala 1, C e D na sala 2. Ou A e C na sala 1, B e D
na sala 2. Ou A e D na sala 1, B e C na sala 2. Agora eu posso mandar aquelas duplas de lá para cá e as daqui para lá. Então eu teria, por exemplo, nesse primeiro exemplo, fazendo a inversão das duplas. C e D para cá, A e B para lá. Depois B e D para cá, A e C para lá. Depois B e C para cá, A e D para lá. Dando um total aqui de 6 possibilidades, como nós vimos a resposta lá na primeira solução. Agora, o que a gente pode observar? Esse grupo aqui com esse aqui, na realidade, eles representam os mesmos grupos. Eles só se diferem pela sala. Acontece a mesma coisa nesse grupo aqui com esse aqui. Só há uma diferença por causa das salas. A mesma coisa acontecendo com esse grupo e esse aqui de cá. Bom, o que significa isso? Significa que quando não tem as salas, você tem que fazer uma correção no seu cálculo. É como se você fizesse uma despermutação das salas. Você desconsiderasse a possibilidade de permutar as salas. Essa é a correção que você teria que introduzir no seu cálculo quando não existem as salas, ok? Agora, como é que a gente faz esse cálculo aqui? Bom, se você fizer uma troca desses dois elementos aqui, isso aí não vai mudar nada. A mesma coisa, se você troca esses dois aqui, não muda. Agora, se você troca o B e o C, aí muda. Nós vimos que isso é o que caracteriza uma permutação com repetição. Algumas mudanças produzem agrupamentos diferentes, outras não. Então, aqui, o cálculo seria feito como uma permutação com repetição de 4 elementos. Tem 2 ali que, se você mudar, não altera nada, e outros 2 que, se você mudar, também não altera nada. O resultado disso é 4 fatorial sobre 2 fatorial, 2 fatorial, cuja resposta é 6. Lembrar que eu poderia usar combinação para fazer esse cálculo. É o que eu vou te mostrar agora. Nós vimos que uma permutação com repetição, parte dela é ordenado, parte é não ordenado. E nessa parte não ordenada, a gente pode usar a combinação. É o que nós vamos fazer aqui agora. Então, você tem aqui aqui uma dupla, lá outra dupla. Eu vou escolher uma dupla para colocar aqui. Então, dentre aqueles 4, eu vou escolher 2. Se eu escolho, por exemplo, A e B, B e A, é a mesma escolha? É. Então, isso aí é a parte não ordenada. Aí eu posso usar a combinação. Então, seria você escolher aqui 2 dentre 4. Aí, o que vai sobrar para cá? Vai sobrar outra dupla, mas você teria que escolher 2 dentre 2. Então, até aqui eu estou com a parte não ordenada. Agora, quando você multiplica uma coisa pela outra, você entra na parte ordenada da PR, que esse aqui é o princípio multiplicativo de contagem. E o princípio de contagem a gente usa quando é ordenado. Muito bem, esse cálculo aqui dá 6 vezes esse cálculo aqui dá 1. 6 vezes 1, 6. Graças a Deus deu a mesma resposta, né? Bom, o exercício número 13, que nós já passamos o enunciado dele, seria 4 pessoas para ser dividido em 2 grupos. Aqui não existem as salas. Vamos fazer também 2 soluções. A primeira solução, então, temos lá as 4 pessoas, aqui um grupo, de lá o outro grupo. Eu vou escolher uma pessoa para colocar aqui. Vamos supor que eu escolhesse a pessoa B. Tudo bem, então a pessoa B você não tem mais. Agora eu vou escolher uma pessoa para entrar aqui.
Pode ser a A, pode ser a C, pode ser a D. Então, na realidade, você tem aqui 3 alternativas. Vamos imaginar que você escolheu a pessoa D. Bom, então agora do lado de lá, você só tem uma escolha, só uma alternativa. Seria as pessoas A e C, mas você só tem uma possibilidade. Então você vai fazer aqui, usar o princípio multiplicativo da contagem, seria 3 vezes 1. Se tivesse as salas, eu teria que permutar essas duplas nas salas, mas não tem mais a sala. Então a resposta é aquela ali, eu não vou multiplicar pela permutação de 2, uma vez que eu não tenho mais as salas. Então o resultado aqui é 3, só tem 3 possibilidades. Vou te mostrar a segunda solução. Fazendo então as possibilidades, eu teria aqui a dupla AB, CD de cá. Ou eu posso ter AC de cá, BD de lá. Ou AD de cá, BC de lá. Se tivesse as salas, eu poderia mandar aquelas duplas de lá para cá e as daqui para lá, mas não tem as salas. Então, o resultado é 3. Só existem essas 3 possibilidades. Se você fizer esse cálculo da permutação com repetição de 4, 2 e 2, cujo resultado aqui é 6, vai ficar errado, porque a resposta é 3. Nesse cálculo aqui está incluída a possibilidade de você permutar as salas. Uma vez que não existem as salas, então você tem que fazer uma correção, que é uma correção que eu me referi aí atrás. Essa correção seria, no caso aqui, 2 fatorial, que a gente sabe que é 2, e o resultado ali então é 3. Esse 2 fatorial que a gente considera aqui é como se você fizesse uma desconsideração da possibilidade de permutar as salas. É uma despermutação, pode interpretar assim, é uma correção. Esse 2 aqui nós chamamos de uma correção, porque não existem as salas. Então eu vou resumir. No exercício número 12, você divide em grupos e loca. E no número 13, você só divide. Quando você só divide em grupos, você tem que fazer a correção. Mas não decore, entenda. O que é dividir e locar? Você divide em grupos e coloca um grupo num lugar, o outro grupo no outro lugar. Eu gostaria de fazer mais um comentário. Em 2019 caiu uma questão lá de análise combinatória, a questão dos canhotos. Depois você dê uma olhadinha aí no meu canal, a prova de 2019 foi toda resolvida lá. E essa questão dos canhotos é idêntica a esses exercícios. Para encerrar, nós vamos fazer o último exercício, bem parecido com os anteriores, mas agora nós colocamos 9 estudantes divididos e colocados em 3 salas, ficando 3 em cada sala. Vamos fazer apenas uma solução e você vai fazer a segunda como um desafio. Bom, então eu vou escolher um dos estudantes para colocar aqui. Vamos imaginar que eu colocasse o estudante E1. Então eu não disponho dele mais. Agora aqui eu vou escolher 2 dentre 8. Quantas maneiras distintas eu posso fazer isso? Seria combinação, eu vou escolher 2 dentre 8. Vamos imaginar que eu escolhesse o E2 e o E3. Então eu não disponho deles mais. Agora eu vou escolher um estudante para entrar aqui. Pode ser, por exemplo, o E6. Então o E6 eu não disponho dele mais. Eu vou escolher então agora 2 dentre 1, 2, 3, 4, 5. Então seria eu escolher 2 dentre 5. Vamos imaginar que eu escolhesse aqui o E8 e o E9.
Então eu não disponho mais do E8 e do E9. Bom, agora lá eu só tenho uma opção. Seria os três que sobraram, que é o E4, o E5 e o E7. E4, E5 e o E7. Bom, a combinação de 8, 2 a 2, isso aqui dá 28, isso aqui dá 10, aqui dá 1. E agora, como tem as salas, então eu tenho que permutar esses grupos nas salas. Isso aqui está na sala 1, sala 2 e sala 3. Eu posso mandar esse aqui para lá, aqui de lá para cá, esse para cá, etc. Eu teria que multiplicar isso por permutação de 3, permutando as salas entre os grupos, o que dá 6. Fazendo essa conta aí, você vai encontrar 1680, que é a resposta. Tente fazer a segunda solução como nós fizemos nos exercícios anteriores. Acho que vale a pena. Bom, eu queria te parabenizar, você que assistiu a todos esses vídeos de análise combinatória. É uma matéria assim um pouco pesada, eu reconheço, mas o nosso material tem 160 exercícios. Você pode adquirir, fazer os exercícios com calma. Se tiver interesse, entre em contato conosco. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, junte-se a nós. E se você gostou, achou que valeu a pena, aprendeu um pouco de análise combinatória, não deixe de dar o seu like. Te vejo no próximo vídeo, um grande abraço e até lá!